agradecidos. Vamos orar. Pai, abençoa, ó Pai, a tua ministração que se fará agora e permita, Senhor, que as pessoas, Senhor, que estiverem participando de alguma forma, através, ó Pai, da gravação ou online, sejam abençoadas e alcançadas por essa ministração. Que o Senhor, na sua graça e misericórdia, ainda permite que tenhamos, ó Pai, por enquanto, sabemos que há uma luta contra a fé cristã neste país. Sabemos que estamos, ó Pai, precisando entender, ó Pai, que essa batalha é uma batalha espiritual. Assim como é espiritual todas as vezes que ministramos a palavra e é uma batalha, porque queremos que as pessoas ouçam, o Senhor deseja salvar as pessoas e por isso é necessário que elas tenham capacidade de concentração, ó Pai, para ouvir e entender a palavra. Que o Senhor, ó Pai, ministre a nós esta noite também e abençoe as pessoas de alguma forma. Se alguém estiver enfermo espiritual, cure, enfermo físico, cure. Se alguém precisa do alimento espiritual, conceda. Se precisa do alimento material, conceda. Nós oramos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gratidão é uma emoção saudável para a adoração, né? Nós aí acabamos de ler o Salmo 103, né? Que fala sobre bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome, né? Então, Deus espera mesmo que nós adoremos o seu nome, reconhecemos dessa forma a gratidão por tudo aquilo que ele tem sido, tem feito e ainda fará em nós, né? Mas é um motivo perigoso para a obediência, né? Nós vamos discorrer sobre isso, né? É um motivo maravilhoso para a adoração, quando falamos em gratidão, mas a gratidão pode ser um motivo perigoso quando se fala em obediência, né? Você sabe que nós somos ordenados em termos explícitos, né? A sermos agradecidos, como 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo, ou seja, em todas as circunstâncias, dai graças, que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não é por tudo, por todas as coisas que acontecem para dar graça, mas em tudo, em todas as circunstâncias, boas ou ruins, né? Devemos dar graça, porque é o dia que Deus fez, né? Deus tem algum propósito com aquilo tudo. Então é assim que nós somos orientados na sua palavra, né? Como podemos não ser agradecidos quando tudo devemos a Deus? Devemos a vida, devemos o sustento, o alimento, né? Devemos a vida espiritual, né? A salvação, tudo devemos a Deus, temos que ter um espírito de gratidão. Porém, né? No que concerne à obediência, né? A gratidão é um motivo perigoso, né? Quando pensamos que, além de sermos gratos, devemos ter uma atitude também de obediência, né? Algumas pessoas associam a necessidade da obediência com a gratidão, e isso pode ser algo perigoso, pois tende a se expressar em termos de dívida, né? Ou no que às vezes se chama de ética do devedor. Exemplo, veja o quanto Deus tem feito por você. Motivado por gratidão, você não deveria fazer muito mais por Ele? Até alguns hinos assim, né? Então, é meio complicado, né? Colocar a obediência a Deus em termos de motivação pela gratidão do que Ele já fez. Ou então, devemos a Deus tudo o que temos e somos, o que temos feito por Ele, e aqui a palavrinha em retribuição. Esse aqui é o problema, né? Em termos de colocar a gratidão em termos de dívida,
com necessidade de termos que retribuir, pagar ao Senhor de alguma forma, né, aquilo que Ele tem feito a nós. Então, alguns usam essas expressões como motivação, né? Talvez não tenham se dado conta de que talvez seja errado usar a gratidão como motivação para a obediência, né? Não fazem isso por mal, né? Acredito, mas traz algumas consequências no entendimento e na postura das pessoas em relação à sua atitude de relacionamento e obediência a Deus, né? Então nós vamos falar 3 problemas nesse tipo de motivação, né? 3 problemas desse tipo de motivação. Primeiro, é impossível pagarmos a Deus por toda a graça que Ele nos tem dado, né? Alguém pode pagar a Deus aquilo que Ele tem feito por nós? Não tem como pagar, né? Jesus falou até da parábola do credor incompassivo. Certo homem devia uma quantia enorme para o seu senhor e ia ser preso. Naqueles tempos tinha prisão por causa de dívida, que no Brasil não tem, a não ser por alimentos, né? Deixar de prover o alimento ao seu filho, né? Mas há uma situação pela qual ele seria preso, uma dívida impagável. Chorou, pediu pelo amor dos filhinhos, pela família, perdoasse a dívida. O homem viu como não tinha jeito mesmo de receber aquilo, perdoou a dívida toda, né? E ele, muito agradecido, usou uma palavra lá, né? Olha, eu vou pagar o que eu devo, né? O Senhor não está exigindo que ele pague o que deve mais, ele já perdoou, né? Aí, saindo de lá, ele pegou alguém que o devia também, uma quantia bem pequena, bem irrisória, e ameaçou colocar essa pessoa na prisão se não pagasse. Isso chegou aos ouvidos do seu senhor, né? Aquele devia muito, e disse: eu não te perdoei uma quantia bem maior, né? Por que não perdoar aquele que deve pouco para você? Com isso fica claro que não temos como pagar essa dívida enorme que nós temos diante de Deus por perdoar nossos pecados, né? Por fazer com que sejamos pessoas que fomos assim cancelados o nosso débito para com Deus em razão dos pecados, né? Então o Senhor nos perdoou uma dívida enorme, não tem como pagar. A dívida, aliás, já foi paga por Jesus, né? Mas ainda há pessoas que não se sentem, né, agraciadas, não gostam de se sentirem perdoadas de graça, né? Insistem em querer praticar alguma boa obra, né? Como que querendo compensar o tempo que fez de pecado na sua vida, fazendo bem agora, e assim pesaria supostamente na balança do juízo final as coisas favoráveis que ele fez, né, contra as coisas erradas que ele praticou, né? Com isso anula a graça de Deus, anula o favor imerecido, né? A graça é isso, não temos como pagar e o Senhor perdoou. Mas parece que há pessoas que sentem necessidade de ter alguma forma de retribuição, de pagamento, né? Nossa, ele me fez uma dívida, ele me fez um favor tão grande, né? Eu preciso, de alguma forma, retribuir. Essa forma de pensar é um problema, né? Um problema enorme. Porque se a pessoa for tentar viver uma vida de obediência a Deus, pensando simplesmente que continua devendo a Deus, né? Primeiro, porque ele perdoou os pecados. Segundo, porque na cabeça dela, ela continua devendo. Ela não se sente perdoada. Então ela acha que tem que fazer alguma coisa para receber o perdão. Ela não se sente de forma alguma salva dessa forma. Então há muitas teologias assim, né? Em que a pessoa tem que fazer por onde, tem que merecer a salvação. Isso é um problema. Se a pessoa for tentar viver uma vida de obediência a Deus, né? Para de alguma forma retribuir a Deus a salvação, ela está correndo um grave erro, porque não tem como pagar. É uma dívida impagável. E Jesus já pagou,
né? Se Jesus já pagou, você não precisa pagar mais. Então não podemos nem mesmo começar a pagar-lhe, né? Visto que Romanos 8, 35, 36 afirma o seguinte: quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído, né? Ninguém, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória e eternamente. Ninguém emprestou a Deus, ninguém primeiro deu a Deus, né? Para que seja restituído, né? Porque dele são todas as coisas, tudo que existe, ele que criou para a sua glória, né? Criou para o seu louvor. Então não podemos restituir a Deus, né? Simplesmente porque ele possui tudo o que temos para lhe dar. Vou dar o quê? E já é tudo dele. A nossa própria vida pertence a ele também. Em segundo lugar, né, ainda que fôssemos bem-sucedidos em compensar a Deus por todas as suas graças para conosco, seríamos bem-sucedidos apenas em tornar a graça uma transação comercial. Bom, é impossível pagar a dívida que temos para com Deus, o perdão dos pecados, a salvação, a sua graça maravilhosa. Mas ainda que fosse possível ser bem-sucedido, né, de alguma forma vai compensar a graça, o que não é, isso se tornaria uma transação comercial. Deixa de ser graça, né? E é interessante que vira uma barganha, e essa barganha é o que praticam os adeptos do falso evangelho da prosperidade, né? Eles parecem que não acreditam em graça, eles não acreditam que Deus vai conceder a eles de graça, né? Porque esse é o método de Deus, ou Deus dá de graça ou não tem como pagar a Deus, é impossível pagar, né? Por isso haveremos sempre de louvar o nosso Deus pela sua misericórdia e pela sua graça, porque não temos como fazer isso. Mas na cabeça de algumas pessoas, como eu disse, né, existe a preocupação de que primeiro tem que retribuir, ou então essa segunda preocupação de que comprar o favor de alguma forma, né, com antecedência. Quem primeiro deu a ele? Ninguém. Né? Então a pessoa acha que tem que fazer sacrifício, ensinando para as pessoas, né? Olha, para você merecer a graça, merecer a bênção, você tem que fazer sacrifício, né? Tem que fazer voto de intenção, você tem que subir aí de joelhos 365 degraus de uma escadaria, você tem que fazer por onde merecer, né? E alguns mais espertalhões, né, na verdade, exigem esse sacrifício em dinheiro, tudo que a pessoa tem. Você tem que estar disposta, né, a fazer esse sacrifício se você quiser ou receber de Deus ou comprar de Deus o favor. Mas isso é complicado também, né? Se a pessoa quer ter uma atitude de obediência a Deus, baseado no fato de que ela está barganhando, negociando com Deus. Por quê? Porque isso jamais vai ser uma graça concedida a ela, porque ela comprou supostamente essa graça. Ela teria supostamente pago por essa graça. E aí, vamos supor que a graça fosse concedida, o favor, né? Ou aquilo que ela buscou fosse alcançado, o que já não é a graça de Deus, né? Então, na cabeça dela, está pago. Ela não deve a Deus nenhum motivo de gratidão, porque ela pagou, ela fez sacrifício para isso, ela fez por onde, né? Ela subiu todos aqueles degraus de joelhos, né? Ela vendeu um carro, né? Para que, quem sabe, recebesse 2 carros. Isso não é o evangelho da graça, isso não vem da parte de Deus, não é assim que Deus age. Deus não quer sacrifício de tolos, né? Deus deseja apenas que confiemos na sua graça, na sua misericórdia e no seu favor.
é porque Deus não divide a sua graça com ninguém, a sua glória com ninguém. Deus deseja simplesmente que sejamos agradecidos por aquilo que Ele fez, até porque não temos mesmo como retribuir ou barganhar bênção com Deus. Não é assim. Com as divindades pagãs, se é que podemos chamá-las de divindades, esses ídolos, né? As coisas funcionam na base da troca mesmo, da barganha, do sacrifício, né? Mas com o nosso Deus, o que podemos oferecer a Ele? Tudo já é dele, né? Então não tem como uma pessoa achar que pode comprar a Deus o favor de Deus, né? Com esse tipo de pensamento, porque é um pensamento pagão, é um pensamento que ofende a Deus, né? É um pensamento que não tem base nas Escrituras e nem no caráter de Deus. Então, se você é evangélico, que você tem isso na sua cabeça, que você tem que fazer sacrifício, né? Você está sendo enganado. Foi ensinado para você de forma errada. E outra, você realmente está com uma postura de alguém que tem ainda a forma de pensar pagã, né, na sua mente, né? Se você quiser realmente ser salvo, que é a graça de Deus, né? Porque aos seus filhos Deus dá enquanto dormem. O que essa pessoa não quer, no fundo, é reconciliação com Deus, né? Ela não quer dever nada para Deus, ela não quer estar numa posição de se sentir, então, uma pessoa que está devendo favor a Deus, né? Isso é um pensamento diabólico até, né? Ou seja, achar que pode comprar a Deus é um pensamento diabólico, né? Achar que pode conquistar alguma migalha aí de bênção, fazendo por onde, né? Pagando, restituindo, torna a pessoa uma pessoa que não obteve uma graça. Porque graça é favor que eu não mereço. E é uma graça também que não se pode, né, não tem como pagar. Então, isso é paganismo, né? Isso é diabólico. Esse pensamento de que você pode comprar de Deus algum favor é diabólico. Se você ainda tem esse tipo de postura, se você vai numa igreja que ensina essas coisas, a necessidade do sacrifício, para você receber uma graça, isso é absurdo. Por isso que é complicado você falar em termos de obediência, né, algo pelo qual Deus fez por você, o que você faz por Ele, né? Pior ainda são aqueles outros ensinamentos, né, em alguns lugares por aí, que falam da confissão positiva. Né? Eu determino, né? Eu declaro. Ora, é uma postura de quem também não quer se submeter a Deus, né? Acha que tem autoridade dada pelo próprio Deus para determinar e conseguir, né? Independentemente se Deus aprova ou não, independentemente de submeter-se à vontade de Deus. Isso também é diabólico. Isso também é uma postura de rebelião contra Deus. Veja que Jesus falou isso, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Quer dizer, o próprio Filho foi obediente até a morte de cruz. Nós somos chamados à obediência da fé. E quando a pessoa tem uma postura de achar, Deus não vai me conceder a graça, então eu mesmo determino a bênção sobre mim. Isso é o que o xamanismo faz, isso é o que o paganismo faz, né? Tentar trazer à existência as coisas que não existem, isso é feitiçaria, travestida de linguagem evangélica, bíblica, né? Tome cuidado com isso, porque você está em pecado contra Deus, você realmente não pode atribuir a Deus a conquista de algum bem material nesses termos, que não foi Deus, né? E aí você não se sente nem numa atitude de gratidão para com Deus, porque foi até contra a vontade de Deus, já que você determinou e você declarou a bênção na sua vida. Esse tipo de postura jamais vai fazer você entender
a graça de Deus, a misericórdia de Deus, jamais vai ter um espírito de gratidão verdadeiro para com Deus, né? Então, se tentássemos negociar com Deus, anularíamos a sua graça, né? Romanos 4,4 diz: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, né? Então não há espaço para a graça, que é um favor que eu não mereço, né? Não, eu trabalhei, então se trabalhou, há uma dívida para com você, né? Um outro exemplo banalzinho aqui, né? Se os amigos tentam mostrar-lhe um favor especial de amor, convidando para um jantar. Olha que coisa gostosa, né? Nesses tempos de Covid ainda não dá, né? E ao fim da noite você diz que os recompensará, né? Recebendo na próxima semana, você anula a graça dos seus amigos e a transforma em comércio. Tem gente que não sabe ter espírito de gratidão. Você me deu esse jantar tão maravilhoso, eu vou retribuir. Você vai ter um jantar na minha casa também. Né? Parece que não sabe se sentir grato. Né? Há pessoas assim, não gostam de dever favor para ninguém. Não sabe apreciar um gesto de bondade, um gesto de graça, sem que ela tenha ou se sinta na obrigação de fazer alguma coisa também, de retribuir. Né? Então, Deus não gosta de ter a sua graça anulada, né? Deus não gosta de ter a sua graça anulada. Ele gosta de tê-la glorificada, né? Tanto que lá, Paulo escrevendo aos Efésios, né? Na verdade, citando um hino daquele tempo, ele fala várias vezes que tudo faz pela sua glória, né? O plano de salvação pela sua glória, a vinda de Jesus foi pela sua glória, né? O derramamento do Espírito Santo, o novo nascimento para a sua glória, a redenção do ser humano é para a sua glória, né? Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados, quando andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da nossa carne, segundo o espírito da potestade do ar, éramos escravos, filhos da ira e não sabíamos. E não tínhamos sequer intenção de buscar a Deus. Mas Deus, movido pelo seu amor, né, nos resgatou, né, e fez isso para a sua glória, para que fôssemos pessoas que assim exaltassem a glória de Deus ao sermos salvos e transformados e redimidos. Tudo o que você tem que fazer é se sentir grato a Deus. Né? Você não tem como retribuir a bênção da salvação e nem deve, porque Deus fez isso para a sua própria glória. Né? Em terceiro lugar, focalizar a gratidão como um elemento que capacita a obediência tende a menosprezar a importância crucial da graça futura. Né? A graça futura, porque a gratidão ela olha para trás, não é assim? Contempla a graça recebida e sente-se grata, porque tem as graças que já recebemos, mas ainda há as graças que haveremos de receber. Já a fé olha adiante, vê a graça prometida para o futuro e sente esperança, né? Como em Hebreus 11:1, uma definição de fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? Então, a obediência por fé, ela não é baseada numa graça já recebida, né? Ela contempla a graça futura. Abraão, por exemplo, ainda não tinha recebido nada, só promessa, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra, eu te mostrarei, ali te farei uma grande nação, sendo que nem filho ele tinha, não tinha nada. Ele não tinha filho, não tinha terra, não tinha nada. Ele obedeceu, a obediência por fé.
contemplando o quê? A graça futura. Assim Noé também, né? Não tinha como, de forma alguma, Noé acreditar na promessa de que Deus salvaria ele e a sua família se ele construísse tal arca, né? Quer dizer, ele contemplou o quê? Algo que ainda não existia, né? A fé é a certeza de coisas que você espera, a convicção de fatos que hoje você não vê, né? O mesmo arrebatamento, se for falar para o atual momento da igreja, né? Nós cremos que haverá o arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja, vem levar a sua noiva, né? Típico casamento hebraico, né? O pai manda o filho contratar um casamento, ele volta para preparar lugar para a sua noiva e quando chegar o tempo do casamento, o pai diz para o filho ir buscar a sua noiva, né? Por isso aquela expressão lá, o dia e a hora ninguém sabe, né? Só o pai, porque é o pai que determina o momento do filho ir buscar a sua noiva. Nós cremos que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, né? Não é nada relacionado a não ser com a fé, né? A fé numa graça futura. E isso faz toda a diferença, porque a nossa obediência é com base na fé, né? A obediência da fé, que é o que na verdade honra o Senhor e faz com que realmente a nossa atitude de obediência não seja uma tentativa de pagar o que Deus já fez por nós, né? Como estava sendo dito agora há pouco. Então, a fé na graça futura é o poder para a obediência que preserva a agradável qualidade da obediência humana, né? Ou seja, vai preservar uma obediência de qualidade que seja aceitável diante de Deus. Então, a obediência não consiste em recompensar a Deus, né? Quando Deus nos chama à obediência dele, do seu filho, né? Isso é por causa da reconciliação com ele. A humanidade vivia em desobediência. Então, a conversão, ela tem esse aspecto de nos levar a uma vida de obediência, o que nós não tínhamos antes, né? Obediência da fé, né? Então, o objetivo não é recompensar a Deus, né, por alguma coisa, né? Sou grato por isso, vou fazer, né? Senão se torna a graça em comércio, né? Como hoje em dia é bastante comum aí de se verificar. A obediência resulta da confiança de que Deus nos dará mais graça, né? A graça futura, né? Esta confiança magnifica os infinitos recursos do amor e do poder de Deus. Então, Abraão cria que ia receber uma graça e teve a obediência por fé, né? Então, todas as pessoas que de alguma forma viverem em obediência a Deus, né? Não faziam, a não ser pelo fato de saber que Deus tem sim uma graça futura para nós, né? E que a nós cabe viver em obediência. Muito bem, a obediência resulta da confiança, então, que Deus tem essa graça. Paulo, 1 Coríntios 15:10 diz: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, mesmo o serviço todo que a gente faz no Evangelho, e Paulo se esforçou muito mais, né? Um pouco de atitude da característica de Paulo, né? De valorizar bastante o trabalho dele em Cristo, né? Me esforcei mais do que todos eles, mas teve que reconhecer que não foi ele, foi a graça de Deus dele. Então, até o nosso trabalho em Cristo, né? Não é algo que foi mérito nosso, porque foi a graça de Deus que nos capacitou a fazer.
Então ninguém vai poder chegar no céu e dizer, olha, né, Senhor, eu mereço entrar aí porque eu me dediquei bastante ao Evangelho, me dediquei bastante à igreja. Você não vai comprar o céu assim. Você não cai na mesma situação da obediência pela graça passada, né? Não é essa a motivação de trabalhar para merecer as recompensas futuras, não. Até porque tudo que nós fizermos aqui, para o Evangelho, para o reino de Deus, não somos nós a fazer, mas a graça de Deus em nós, somos apenas um instrumento. Quem faz é Deus, somos apenas uma enxada, né? Ele usa essa enxada como Ele quiser, né? Nós, então, não temos mérito em tudo que fazemos também, porque é Deus que nos usa, é Deus que nos capacita, o dom e o poder é de Deus, né? Mas assim o fazemos por obediência de fé. A graça que capacitou Paulo a trabalhar muito em uma vida de obediência consiste na chegada diária de novos suprimentos de graça. Ou seja, na medida em que vivemos de obediência de fé, o Senhor vai concedendo graça, né? Para todas as circunstâncias em que vivemos. Nós não trabalhamos para ter essas graças, trabalhamos em obediência de fé, mas Deus vai suprindo cada uma delas. É assim que nós vivemos, né? Não como uma atitude de ter que retribuir, ou que isso vai redundar em mérito para nós. Não tem barganha não, né? Eu trabalho em obediência de fé e o Senhor vai me agraciando, porque Deus se agrada de conceder a sua graça aos seus filhos, aqueles que vivem em obediência. Então é nisto que a fé confia, né? A fé contempla promessas como o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então eu vou viver em obediência de fé, mas o Senhor prometeu estar comigo, então isso é uma graça, né? E nessa confiança, a fé se aventura em obediência a tomar a promessa. Então, os discípulos tinham que ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, mas o Senhor disse, vocês não vão antes de receber poder. Vocês precisam de poder para fazer isso. E esse poder vem do alto, não é seu. Esse poder vai capacitar vocês a viver em obediência, mas não é vocês que vão salvar as pessoas, né? Sou eu que vou salvar. É o meu espírito que convence do pecado. É a minha palavra que será ministrada. Vocês são apenas instrumento, né? Então, o papel bíblico da graça passada, especialmente a cruz, né, é garantir a certeza também de uma graça futura, porque havendo a graça da salvação, né, concedida a nós no presente vida, ela também nos informa que a graça futura também nos é dada, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Mas também o cuidado dele aqui, né? Não só lá no futuro, mas aqui também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, né? Ou seja, uma graça passada, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uma graça futura. Se Deus, na sua graça, não poupou o seu próprio filho, né? E é uma graça já acontecida, como não nos dará também graciosamente todas as demais coisas, que é uma graça futura. Então, confiar na graça futura é a força que capacita a obediência. Quanto mais confiamos na graça futura, tanto mais damos a Deus a oportunidade de mostrar em nossa vida a glória de sua inesgotável graça. Todos nós fomos salvos pela graça passada, cremos na graça futura e isso deve ser a motivação única para o nosso serviço a Deus. Não barganhas, não tentativa de comprar o favor de Deus, que isso não existe, isso ofende a Deus. Davi, quando pecou, reconheceu isso diante de Deus.
se agradasse de sacrifícios de animais, eu ofereceria, mas o Senhor quer um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, né? Então renova, Senhor, o meu viver, né? Dê um novo coração a mim, é o que Davi pedia, e é como temos que também nos relacionar com Deus dessa forma. Portanto, aproprie-se da promessa da graça futura, né? E com base nessa promessa, pratique um ato de obediência radical, né? Deus será poderosamente honrado. Então seja grato pela salvação e seja grato por cada graça, né, decorrente dessa salvação, que Ele tem cuidado de nós e ainda tem a promessa futura, né, a qual faz com que nos empenhemos aqui pelo reino de Deus, porque já fomos alcançados pela graça passada, né? E temos a certeza que outras graças virão. O Senhor assim abençoe a sua vida e a minha, né? E jamais caímos na tentação de achar que podemos comprar a Deus, jamais, né? Isso é uma coisa horrível em termos bíblicos, né? Então nós precisamos ter a motivação correta para uma vida de obediência a Deus, obediência por fé. A graça passada já foi dada, temos diante de nós a graça futura, o cuidado de Deus sempre. Isso é a motivação mais do que suficiente para vivermos em obediência de fé. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos terminando aqui com mais uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa ministração. Que seja um diferencial na vida das pessoas que ouviram. Há muitas pessoas vivendo, ó Pai, com convicções erradas sobre a maneira como o Senhor age, como o Senhor requer de nós, como a sua graça é concedida, como a sua misericórdia é concedida, como devemos viver reconciliados com o Senhor, ó Pai, né? Crendo no perdão dos nossos pecados, tendo a vida eterna como objetivo, como perspectiva, nos agradando viver em obediência ao Deus que nos resgatou. Mas jamais querendo comprar o Senhor e assim nos sentirmos de alguma forma não devedores por qualquer coisa que viermos a receber. Isso é uma atitude de alguém que não quer nada com o Senhor, uma atitude que não quer se sentir de alguma forma grato ao Senhor por qualquer bênção ou favor recebido. Nós, ó Pai, queremos a atitude certa, a atitude correta. Obrigado por nos reconciliar com o Senhor na pessoa do seu Filho. E sabemos que aquele que não nos negou o próprio Filho por amor de nós, nos dará também, graciosamente, todas as demais coisas. A nossa gratidão eterna ao Senhor. Abençoa o nosso viver aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.